Queridos, o que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite é relacionado ao tempo de esperar em Deus. O tempo de esperar em Deus. Sabe, uma das coisas mais difíceis e chatas que existe é esperar. Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Como é difícil esperar. Quando você tem um problema com o seu celular e você precisa ligar numa central de atendimento, e você é atendido por aquela voz doce, suave, que diz: sua ligação é muito importante para nós. Por favor, aguarde, em breve iremos atender. Você fica desesperado. Eu não sei você, mas eu fico. E aí passa 1 minuto e ela volta e ela fala: continue na linha, em breve iremos atendê-lo. E o que a gente não sabe é que a pessoa que está do outro lado quer tudo menos nos atender. Não é verdade? Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, de dengue, de doenças, enfermidades, como é difícil quando a gente chega num hospital e está lotado, e você pega a sua fichinha lá, e quando você olha no painel, você percebe que tem uns 40, 50 números na sua frente. É desesperador. O fato é que vivemos num mundo onde tudo é instantâneo, onde tudo acontece rápido. Você abre o seu celular, se a página não abre, demora mais do que 10 segundos, aquilo te deixa irritado, aquilo te deixa ansioso. Eu me considero uma pessoa calma. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Mas irmãos, ultimamente eu estou perdendo a paciência. Esses dias eu coloquei uma comida no micro-ondas, coloquei 1 minuto e 10, fui lá, arrumei a mesa, quando eu voltei ainda faltava 20 segundos, eu fiquei lá contando. Quando faltava 10 segundos eu já dei o stop, vai morno mesmo. Essa é a realidade que vivemos hoje. Como é difícil esperar. Mas sabe, em Eclesiastes capítulo 3, do versículo de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a gente olha para a criação do mundo, nós vemos que para tudo que Deus criou, existe um tempo. Deus criou o mundo em 6 dias. Ele poderia ter criado em 1 dia. Talvez se ele tivesse, se fosse um de nós que vive hoje nessa geração acelerada, ele já chegaria que haja o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, pronto, está tudo pronto. Mas não. Que haja luz, e houve luz. E sabe o que era interessante? A gente não sabe se o 1 dia de Deus realmente foi 1 dia literal.
Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a gente não sabe quanto tempo levou. Mas a gente sabe que houve um tempo para a criação. E houve até o tempo de descansar. E o que é interessante é que tudo que Deus fazia, quando Ele terminava, Ele contemplava e Ele celebrava. Às vezes a gente trabalha tanto, trabalha, pede para Deus, e quando Deus dá as coisas, a gente esquece de celebrar, irmãos. Não é verdade? Deus criou a natureza, as plantas, as árvores, e depois Ele viu que era bom. Deus criou o homem, e Ele viu que era muito bom. Tudo Ele contemplava. Então há tempo para todas as coisas, e a importância de nós celebrarmos. Mas continuando lá em Eclesiastes capítulo 3, agora versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, tudo que Deus fez, do princípio até o nosso último dia de vida aqui, nós não vamos saber o que Deus está fazendo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o futuro. Mas tudo que Deus faz é formoso no seu devido tempo. Mas às vezes a gente acha que o tempo de Deus é demorado. Às vezes a gente acha que, poxa Deus, eu estou orando, já orei um dia, não respondeu. Já orei uma semana, não respondeu. Já orei um mês, Deus não está respondendo. Estou orando há meses, há anos. Às vezes a gente acha e parece que Deus está demorando. Mas como eu gosto daquele cântico que dizia assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, quando a gente vê as histórias da Bíblia, a gente vê que sempre tinha o tempo de Deus, e o tempo de Deus era certo. Quando Deus prometia algo para alguém, podia até demorar, mas acontecia. Podia até demorar aos olhos humanos, mas para Deus era o tempo correto. Sabe, quando a gente vê a história de Noé, Deus chega para Noé: olha Noé, vou destruir tudo isso aqui, constrói uma arca, e a arca tem que ser assim, assim, assim. Ele começou a passar todo o detalhamento. Irmãos, aproximadamente 120 anos, 120 anos construindo uma arca. Não foram 120 dias, não foram 120 meses, foram 120 anos. Será que eu e você teríamos a constância para continuar construindo uma arca? Você lá, todos os dias, e aquele sol, nada, nenhum sinal de que viria água. 120 anos, eu fico imaginando como devia ser para os filhos de Noé. Sair na rua e falar assim: e o seu pai? Já acabou a arca? O bullying. Mas Deus mandou a chuva. Abraão, com 75 anos de idade, Abraão sai da sua casa com uma orientação de Deus: olha, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e vou dar como herança para as suas futuras gerações. Ele não tinha filhos. E ele sai. Passa 1 ano, passa 2 anos, ele ainda leva o sobrinho, né, achando que a herança ia ficar para o sobrinho.
se Deus não me mandar, pelo menos o meu sobrinho vai receber a herança. Mas não, Deus tinha uma promessa para ele. Com 86 anos, ele vira pai de Ismael. Tem toda uma ajudinha ali, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. Depois, com 100 anos, 25 anos de espera, quando tudo parecia que não aconteceria mais. Sara não podia mais ter filho. Abraão já era idoso, mas a promessa se cumpriu. José, Deus dá um sonho a José. 14 anos depois, quase 14 anos, 20 anos, é que ele vai cumprir aquilo que ele mostrou para José. Tudo tem o seu tempo. Ana, nós estamos no Dia das Mães. Por quantos anos Ana ia ao templo e chorava, orava, pedia a Deus um filho. Demorou, mas aconteceu. Sabe, às vezes parece que Deus não está nos ouvindo, não está ouvindo as nossas orações. Às vezes dá a impressão que a gente clama, eu clamo pela conversão do meu marido, eu clamo pela conversão da minha esposa, eu clamo pela experiência com Cristo dos meus filhos, eu clamo por uma cura, eu clamo por uma porta de emprego, eu clamo e parece que Deus não está me ouvindo. Ficamos desesperados e às vezes a gente corre para a palavra de Deus e fala assim: Senhor, por favor, me dá uma resposta agora, eu preciso de uma resposta agora. E aí você abre a palavra de Deus falando assim: Deus vai falar comigo. Aí você lê, e fulano gerou não sei quanto, e ciclano gerou não sei quanto. Você fala: não Senhor, eu quero uma resposta. Aí você vai lá e o Senhor se enfureceu e mandou destruir tudo. Não Senhor, acho que não é comigo isso. Porque parece que Deus está em silêncio. Mas o que nós precisamos entender é que o silêncio de Deus muitas vezes não significa o não, mas muitas vezes pode ser o ainda não. Ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Porque eu tenho o melhor. O meu jeito é o melhor. A minha hora é o melhor. Se eu não estou te respondendo agora, é porque ainda não. Porque o dia que Deus responder não é não. Mas a resposta ainda pode ser, o silêncio pode significar um ainda não. 4 pontos importantes do que se deve fazer enquanto esperamos o tempo de Deus e a resposta de Deus. Primeiro ponto é entender que, como nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Porque existem coisas que a gente planta hoje, mas a colheita vai ser na próxima estação, ou em outra estação. Talvez aquilo que você está pedindo hoje, que você vem aqui todos os domingos no altar do Senhor, traz o seu pedido na arca, vem na vigília, acorda às 5 horas da manhã para a oração da madrugada, aquilo que você tanto está pedindo, não é para essa estação. Você pode estar semeando, plantando, e a colheita vai vir numa outra estação. Quantas e quantas vezes eu já pedi coisas a Deus, e às vezes até, enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Quantas vezes eu pedi coisas a Deus, e Deus não dava resposta na hora, e eu até esqueci. Esqueci o que eu pedi. 4, 5 anos depois, aquilo que eu pedi, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu vi, acontece. E eu falo: Senhor, quanto eu pedi lá atrás, eu até esqueci, mas o Senhor não esquece. O Senhor não é como eu, pai humano, que meus filhos chegam: pai, você faz isso para mim? Eu chego em casa e filho, esqueci. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele está atento. E sabe, muitas vezes,
Nós falhamos porque tentamos acelerar o processo. Aquilo que a gente está pedindo é para uma estação lá na frente, 5, 10, 15, 20 anos. E a gente tenta acelerar o processo, mas toda vez que alguém tenta acelerar o processo, dá ruim. Abraão tentou acelerar o processo 2 vezes. Levou o sobrinho, não deu certo, deu briga. Depois, Sara olha e fala assim: olha, Deus te prometeu que você vai ser pai de muitas nações, mas eu não consigo mais, vamos acelerar o processo. Vem Ismael, e até hoje, nós vemos 2 povos se degladiando, guerreando, porque alguém tentou acelerar o processo. Todas as vezes que nós tentamos acelerar o processo, a coisa não sai da melhor forma. Por isso, nós temos que entender, quando buscamos a Deus, quando pedimos a Deus, que há tempo de plantar, há tempo de colher. Salmo 116, 1 a 4, diz assim, Salmo 16, de 1 a 4, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Queridos, olha o que está dizendo aqui: amo o Senhor. Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu os Salmos? Davi, o rei Davi. Quem era o rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Para ser um homem segundo o coração de Deus, significa o quê? Ele tinha intimidade com Deus, sim ou não? Ele conhecia o Deus com quem ele estava falando, sim ou não? E ele fala assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Portanto, as suas orações, o seu clamor, não ficam desapercebidos diante do Pai. Ele ouve as suas orações, Ele ouve o seu clamor. Portanto, primeira coisa que devemos ter em mente: há tempo de plantar, há tempo de colher. E o tempo de colher, o melhor tempo de colher, é o tempo certo do Senhor. Mas enquanto esperamos no Senhor, o tempo de espera não deve ser aquele tempo que eu estou orando, eu estou clamando e cruzo os meus braços e estou aqui aguardando o tempo do Senhor. Não! Haja com fé no tempo de espera. Oração e ação. Oração e ação. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 7. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 7. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda falamos nele. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara.
pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, em tempo de espera é preciso ter fé. Em tempo onde a gente não vê nada, é preciso ter fé. Quando você planta algo, o tempo de plantar é aquele tempo que você não consegue enxergar as coisas ainda. E como é difícil esse tempo. Mas sabe o que Deus me falou? Nós devemos ser como uma mulher grávida. Eu me lembro quando a minha filha nasceu. Nós queríamos ela. Nós já estávamos 4 anos casados. Um dia eu olhei para a Sharon. Falei, amor, a casa está muito quieta. Está muito grande essa casa só para nós dois. E nós começamos a sonhar com a Paola. E um dia, eu estava viajando e minha esposa me liga. Fala assim, amor, estou meio esquisita. Eu acho que eu estou grávida. Isso era uma quarta-feira, eu voltava na sexta, eu falei, amor, você não faça nada, deixa eu chegar em casa, porque eu quero estar com você. Irmão, de quarta para sexta demorou. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei com um teste de farmácia. Aí, vamos fazer. Ixi, tem que ser a primeira urina. Vamos dormir então logo. 3 horas da manhã ela levanta. Eu preciso ir no banheiro, então vamos junto. Pimba, 2 pauzinhos. Oh, que alegria. Oh, glória. No outro dia fomos fazer o teste de sangue para ver se era real. Era real. Aí o médico foi lá, pediu ultrassom. Não tinha nada, irmãos. Só um negocinho lá, e eu chorando. A gente não via a barriga, não via, era um negocinho que não parecia nem gente. Mas a gente já começou a sonhar como seria a Paola. Os cabelos dela, o rostinho dela. E a gente ficava à noite assim, falava, aí a Sharon falava, tomara que ela tenha o seu nariz. Aí, amor, tomara que ela tenha a sua inteligência. E os olhos claros, igual o meu. Até com o olho claro Deus deu. A gente sonhou, mesmo sem ver, a gente sonhou e a gente sabia que no tempo certo, viria uma princesa linda, que está hoje com 13 anos, amém? Sabe, a gente tem que ser assim. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma missionária. Ela disse que foi pregar numa cidade, lá no Nordeste, e quando ela chegou no aeroporto, veio uma mulher recebê-la. E aquela mulher recebeu, super atenciosa, super acolhedora, e ela falou assim, no caminho para a igreja, ela falou assim, missionária, vamos para a igreja. Eu estou feliz porque hoje você vai conhecer o meu marido é um homem de Deus, meu marido é tremendo, meu marido é um homem de oração, meu marido, ele é bom para mim. Ela, glória a Deus pelo seu marido. E aí quando elas chegaram na igreja, ela pegou, peraí, está aqui a minha Bíblia, a Bíblia do meu marido. E ela foi lá, sentaram na primeira cadeira, ela deixou a Bíblia dela aqui, a Bíblia do marido aqui do lado. E aquela missionária pregou, falou, terminou o culto. Vamos embora? Aí a missionária, cadê seu marido? Ela já foi para casa. Quando chegaram em casa, aquelas 2 mulheres abrem a porta, encontram um homem embriagado. Um homem bêbado.
xingando a esposa, xingando a missionária. Aquela mulher: calma, amor, vai lá para o seu quarto, eu vou preparar um jantar aqui para a missionária. E aquela mulher volta. Quando ela volta, aquela missionária falou: mas minha irmã, você não falou que seu marido era um homem de Deus, um homem de oração? Ela falou assim: ele ainda não é, mas um dia ele será. Porque quando eu me converti, quando eu me casei, a gente não era convertida. Depois que eu me converti, desde que eu me converti, todos os dias eu oro pelo meu marido. Todos os dias que eu vou para a igreja, eu levo a Bíblia do meu marido, porque eu sei que um dia eu não vou mais sozinha, eu vou com meu marido. No tempo de espera, nós precisamos agir com fé, crendo que aquilo que nós estamos pedindo, Deus pode realizar no tempo certo. Sabe, irmãos, muitas vezes esse tempo de espera é duro, parece impossível. Quando a gente olha a história de José, Deus deu um sonho para José. O sonho qual era? Que os seus pais, os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, não é isso mesmo? Não é verdade? Aí José conta, aquilo que era o sonho, a promessa, se torna motivo de um grande problema na casa dele, de ciúme, inveja, a ponto de os irmãos dele venderem ele como escravo. Ora, se o sonho, a visão, a promessa é que os pais e os irmãos iriam se prostrar, agora ele estava numa terra distante, longe da família, ninguém conhecia ele naquela terra, um escravo, um ninguém, um improvável, como foi falado hoje aqui de manhã. E nada está tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Porque quando as coisas estavam começando a ficar bem, quando José estava começando a prosperar, puxam o tapete dele. E se escravo é ruim, imagina ser um prisioneiro escravo. Tudo que parecia ser ao contrário daquilo que Deus tinha planejado e programado para ele, estava acontecendo. Mas há tempo para todas as coisas. E a forma como Deus faz é sempre a melhor forma. É sempre a melhor forma. E aquela promessa se cumpriu na vida de José. Sabe, eu amo essa história de José. Eu amo a vida de José. Porque tem muito a nos ensinar. No momento de deserto, no momento do silêncio de Deus, muitas vezes a nossa tendência, como seres humanos, é nos revoltarmos. Muitas vezes, como seres humanos, a tendência é nós nos decepcionarmos. Muitas vezes, como ser humano, a tendência é a gente enfraquecer. É a gente achar que Deus não está se preocupando com a gente. É achar que Deus não está ligando para os nossos problemas. É desanimar e parar pelo meio do caminho. Mas o que Deus está nos falando nessa noite é: continue firme. José, como filho, era o melhor filho. José, como escravo, era o melhor escravo. José, como prisioneiro, era o melhor prisioneiro. Aonde você está, no momento onde você está, na situação que você está, no deserto que você está passando, seja o melhor e creia que Deus está cuidando de tudo. Seja na situação difícil que você está passando, creia que aquilo que você tem pedido a Deus, no tempo certo, e se isso estiver alinhado com a vontade dEle, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Pode até demorar, mas no tempo certo vai acontecer. Terceiro ponto. Existe uma guerra espiritual sendo travada. Os nossos olhos humanos não podem ver, mas ela acontece. Deus não permite que os nossos olhos humanos vejam, mas nesse momento existe uma guerra espiritual sendo travada. O inimigo,
ele não sabe quais são os sonhos, os propósitos e as promessas que Deus tem para a sua vida. Ele não sabe, mas ele sabe de uma coisa: você é amado de Deus, e Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Ele não sabe quais são os planos, mas ele sabe que Deus te ama muito. Ele não sabe os planos, mas ele vê quando você clama a Deus, e Deus olha com você com amor. Quando você vem ao altar, à presença do Senhor, e ora e clama ao Senhor, e quando ele vê o Pai olhando, com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de amor, o inimigo fica louco. E ele quer, de todas as formas, tentar destruir os planos e os propósitos que Deus determinou para a sua vida. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículos de 2 a 6. Diz o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. O que estava acontecendo aqui? Daniel tinha tido uma visão que tinha entristecido a sua alma. Daniel estava angustiado com aquela visão. Então ele vai para a presença do Senhor e ele começa a orar e clamar e jejuar diante da presença do Senhor, e ele passa durante todos esses 20 e poucos dias angustiado, ansioso. Agora, olha, eu nunca tinha parado para ver esse texto. Olha no versículo 12 e 13, o que diz? Então, aquele homem que apareceu para Daniel, fala assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas olha só, olha que interessante: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Opa! O anjo do Senhor, Deus ouviu e mandou o anjo do Senhor para falar com Daniel. No primeiro dia, mas por 21 dias, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo do Senhor. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Queridos, toda vez que você vem no altar, trazendo um pedido, clamando por algo que está alinhado com aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida, começa uma guerra espiritual. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não desista, persista, porque Deus sempre tem a vitória no final. Deus sempre tem a vitória no final. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai mandar o arcanjo Miguel, Ele vai mandar Gabriel, Ele vai mandar todos os anjos que forem necessários para tirar tudo aquilo que está impedindo de você receber, da bênção chegar na sua casa. Por isso, numa guerra espiritual, a arma mais poderosa que nós temos é a oração.
Nós precisamos continuar sendo constantes, dia e noite sendo constantes. Se Deus ainda não deu a resposta não na sua vida, isso pode significar um ainda não. Todas as vezes que os meus filhos querem uma coisa de mim, principalmente o loirinho, ele não me deixa. Pai, filho, agora não, tem que trabalhar. Dá 5 minutos, pai, filho, agora não. Pai, mas eu quero isso. Filho, pai, ele é insistente. Ainda não, Ticão. Mas eu quero. Nós temos que aprender a ser como crianças. E enquanto Deus não falou não, vamos continuar orando. Porque pode estar sendo travado uma batalha espiritual na sua casa, na sua vida. E batalha se vence com oração. Nós precisamos ser persistentes. Seja constante. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Diz o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E sabe, não precisa ser oração grandiosa. Eu não preciso chegar, Senhor, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Que lindo que foi o culto hoje de manhã. Quantos aqui estiveram? Que coisa linda. Quem não esteve, assista. Assista. Você vai ser tremendamente edificado. Samira me fez chorar, acho que a igreja toda. E uma coisa que ficou muito clara, que no momento mais difícil que ela estava, que ela falou, não foi uma oração longa, foi uma oração simples. Simples. E que Deus agiu. Deus não quer que você vire uma noite inteira orando. Se for, bênção, aleluia. Mas Deus quer que você dependa dEle 24 horas por dia. O tempo todo. Todo momento é momento de você orar. Às vezes antes de entrar numa reunião, no caminho para a reunião, Senhor, vai comigo, vai à minha frente. Vai guerreando, entra nessa sala comigo, me dá sabedoria. Vai para casa, Senhor, lá está meu marido, lá está minha esposa, lá está meus filhos. Vai comigo, eu preciso de Ti. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, primeira coisa, há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher. Segunda coisa, haja com fé em tempo de esperança. Seja como uma mulher grávida, gestacionando as bênçãos e as promessas que Deus tem para a sua vida. Terceiro, lembre-se, existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual, mas o Senhor sempre terá a vitória. Sempre terá a vitória. E os anjos do Senhor vão se acampar ao seu redor. Mas para isso é preciso que você esteja debaixo da graça do Senhor. Quando Deus estiver em silêncio, lembre-se, não é um não, é um ainda não. Quando Deus estiver em silêncio, continue, persevere, continue, persevere. E mesmo que Deus fale não, lembre-se, Ele sempre tem o melhor. O não pode ser ruim para mim. O que eu faço hoje, não entendes tu, mas tu entenderás depois. O não pode ser ruim para mim hoje, mas lá na frente existe um propósito. Por isso, persevere na oração. E para terminar, nós estamos falando do tempo de Deus. Queridos, o tempo de Deus está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Os sinais estão aparecendo. Tudo o que Jesus falou que teria nos últimos tempos são realidades no nosso dia hoje. Quantas catástrofes estamos aqui sofrendo com o povo no Rio Grande do Sul. Mas não é só no Brasil. O mundo. Olha a situação em Israel. Olha a situação na Rússia, Ucrânia. Outros países que há anos guerreiam. Quantos países na Angola que há anos guerreiam. Quanta fome, quanta praga. Ontem, minha cunhada que mora lá nos Estados Unidos, mandou umas fotos, a coisa mais linda. A aurora boreal. A aurora boreal na cidade dela. Isso não existe. Ela mora há mais de 20 anos lá, nunca aconteceu. Sinais no céu. Sinais na terra. Jesus está voltando. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, nos últimos dias, a palavra de Deus diz que muitos esfriariam o seu amor, que muitos esfriariam a sua fé, que muitos desacreditariam. Mas o que Jesus está nos falando nessa noite é: eu estou voltando, não desanimem, não fiquem pelo caminho, esperem em mim, porque eu vou renovar as suas forças, vocês vão subir com asas como águias. Nesses últimos dias vocês vão correr e vocês não vão se cansar. Jesus está voltando. É tempo de ajustarmos rotas. É tempo de ajustarmos aquilo que precisa ser ajustado. É tempo, como o pastor Omar orou, de arrependimento. É tempo de voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de orar constantemente. Não é tempo de a gente ficar orando simplesmente por mais recursos, mais dinheiro. Isso é bom, é bom. Não tem nada de errado nisso. Mas não é o dinheiro que vai fazer a diferença na nossa vida. O dinheiro pode ajudar, em muitas coisas ele ajuda, mas ele nunca vai ser a solução da nossa vida. Não é tempo de a gente ficar pedindo por coisas supérfluas, mas é tempo de a gente se aproximar do nosso Deus, nos tornarmos íntimos dele. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Se você tem algo que você está pedindo a Deus e clamando a Deus, seja qual for o seu pedido, seja qual for a sua necessidade, e você está se sentindo, às vezes no silêncio, talvez perdendo as forças, talvez sentindo que parece que eu estou abandonado. Se você precisa de algo novo na sua vida, seja uma porta que você tanto está pedindo, seja um processo que está travado e não tem saído, seja um emprego, uma cura, o conserto de uma relação que está difícil,
conjugal, com o filho, se você está clamando por anos pela conversão do seu cônjuge, do seu filho, não importa aquilo que você tem aí colocado diante de Deus, e você quer nesse momento pedir: Senhor, eu preciso de força, eu preciso de constância, eu quero gestacionar essa bênção que o Senhor tem para me dar. Fica de pé, eu quero orar por você agora. Fica de pé onde você estiver. Senhor, eu creio que o Senhor pode dar, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode fazer o impossível, aquilo que os médicos determinaram, eu creio que o Senhor pode fazer totalmente contrário. Senhor, aquilo que eu estou vendo hoje na minha casa, que parece impossível de acontecer, mas eu quero a restauração do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, eu creio. Coloca diante de Deus agora, e nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, com pedidos que estão colocando diante do teu altar. Pai querido, que no tempo certo, na estação certa, e se isso estiver alinhado com os teus planos e os teus propósitos, aquilo que o Senhor já determinou no céu, se cumpra na terra. Pai, nos dá fé. Nós não precisamos de muita, nós só precisamos da fé de um tamanho de um grão de mostarda. Coloca essa fé nas nossas vidas, Senhor. Coloca essa fé nas nossas vidas, Senhor. Pai, nos mostre como devemos agir nesse tempo de espera, para sermos fiéis, assim como José foi fiel a Ti, Senhor, em todos os momentos, em todas as dificuldades por onde ele passou, que nós possamos também sermos fortes e corajosos, para sermos fiéis a Ti, para não errarmos, para não desagradarmos o Teu coração, para não machucarmos o Teu coração, Senhor, mas que nós possamos estar firmes nos propósitos. Pai, se existem batalhas espirituais que estão impedindo, Senhor, das Tuas promessas chegarem na vida dos Teus filhos, nós cremos que o Senhor já tem a vitória, e nós clamamos agora em nome de Jesus: manda os Teus anjos, Senhor, manda os Teus anjos, intercede por nós, Senhor, e que essa semana ainda, Senhor, o inimigo seja derrotado, e a bênção venha sobre a vida dos Teus filhos. Nós declaramos e profetizamos que o inimigo não tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Se existe alguma brecha que por um acaso foi aberta, e isso tem sido motivo de impedir que as Suas promessas cheguem, Deus traz a revelação agora, para que nós possamos fechar as brechas. Pai, ajuda-nos a ser forte, ajuda-nos a ser corajosos, ajuda-nos a perseverarmos na oração. Quando nós não conseguirmos orar com as nossas próprias forças, que o Teu Santo Espírito interceda por nós, mas que nós nunca venhamos a nos desviar dos Teus caminhos, Senhor. Que nenhum que está aqui nos assistindo, seja aqui, seja na internet, que nenhum de nós venha se perder, mas que todos nós possamos permanecer firmes até a volta de Jesus Cristo. Pai, sara as nossas casas, todas as feridas, sara as nossas feridas, Senhor,
tudo aquilo que tem nos machucado, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, que tem nos impedido de nos aproximar de Ti, Senhor. Por favor, tira isso das nossas vidas, Senhor, para que nesses últimos dias nós possamos ter um relacionamento intenso, forte contigo, para que nesses últimos dias nós possamos ser próximos Deus, Senhor, andarmos contigo e sermos fiéis até a morte. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada, que todos tenham a alegria e o prazer de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que nenhuma casa aqui quando o Senhor voltar, que ninguém fique para trás, mas que nós, nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações possam ser de pessoas que andam contigo, que te amam, que te buscam. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.